Olá, sejam bem-vindos a mais o nosso encontro. Na aula de hoje, nós vamos debater uma escola de pensamento que teve uma forte influência no século XX, com pensadores que se propuseram a debater não apenas o capitalismo, mas também as ideias marxistas que precisavam serem reinterpretadas no século XX, dado que as relações de trabalho, e bem como as lutas de classes que foram identificadas por Marx no século XIX, não encontravam mesma semelhança no século XX, uma vez que foram introduzidos novos elementos, principalmente a partir do fenômeno do totalitarismo e da indústria cultural. Nós estamos falando, obviamente, da escola de Frankfurt e de seus importantes teóricos que trouxeram uma relativa contribuição para a história do pensamento. Vamos verificar como que essas ideias foram recebidas e de que modo que elas impactam até hoje a nossa sociedade. A escola de Frankfurt, é uma escola que teve uma grande fortalecimento a partir de um projeto de intelectuais que estavam ligados, né, ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Eram intelectuais, né, que faziam parte e decidiram criar essa escola e se agremiar para, principalmente, rediscutir ideias marxistas e também as circunstâncias históricas que estavam fazendo-se presentes na primeira metade, no início do século XX. Esses intelectuais fizeram uma releitura das ideias marxistas, sem, contudo, se afastar do marxismo, mas principalmente trazendo uma nova interpretação e adaptando o marxismo para a realidade do século XX, e também da própria sociedade e da política. Aí eles fizeram com isso e foram conhecidos, né, por criarem uma teoria chamada de teoria crítica, principalmente por trazer a crítica, seja do marxismo, seja do próprio desenvolvimento intelectual da sociedade e também do capitalismo e da noção de cultura que é utilizada pelo capitalismo, né? Quem são esses pensadores, né? Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin e talvez o que é mais conhecido para o direito ou aquele que ainda se encontra vivo e com uma produção muito fortemente, que é Jürgen Habermas, que nós veremos numa outra aula, mais especificamente, por ter a sua teoria alcançado uma projeção maior do que os antecessores. O que é importante colocarmos, né? Nós estamos vendo aí a foto desses pesquisadores, né? Com exceção de Horkheim e de Erich Fromm, mas principalmente a ideia de que a maioria eram pensadores de origem judaica e que foram perseguidos pelo nazismo, alguns pelo próprio stalinismo, como é o caso de Walter Benjamin, dada a sua crítica, e a exceção de Walter Benjamin, todos emigraram para os Estados Unidos e continuaram ali a sua carreira acadêmica. Bom, é muito importante quando nós falamos de escola de Frankfurt, a gente se situar, até mesmo para a gente poder entender o espectro dessas ideias e de como que esses pensadores se colocavam perante alguns fatos. Talvez o mais marcante deles seja a Primeira Guerra Mundial, né, em 1914 a 1918, posteriormente a Revolução Russa, que foi o evento que deu forma para as teorias socialistas e, de certa maneira, fez com que, provavelmente, em 1922, estivesse ali no nascedouro dos países que agregaram até aquele momento a conhecida União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e um pouquinho adiante, a formação do Partido Nazista por Hitler, né? Quando Hitler, na verdade, ele ocupa o Partido Nacional Trabalhista Alemão e alia-se a ele a ideologia nazista praticamente a partir de 1920. Pouco depois, nós temos, em 1921, a experiência muito semelhante do fascismo por Benito Mussolini na Itália. Então, muito próximo desses eventos, né, a Revolução Russa,
a Primeira Guerra Mundial, o surgimento da experiência nazista e fascista, vamos colocar assim, as experiências totalitárias, porque nós estamos falando aqui de duas experiências totalitárias de direita, o nazismo e fascismo, e também chamaremos assim também a Revolução Russa, que teve o seu fenômeno totalitário, aí no caso identificado com as ideias socialistas. O Instituto de Pesquisa Social, ele vai então surgir na Universidade de Frankfurt em 1923, agregando esses pensadores que vão começar a produzir escritos justamente numa tentativa crítica de criticar a maneira como esses eventos trouxe modificações, nós vamos verificar isso, para os ideais positivistas e iluministas. Mas é importante também destacar que, antes de emigrar para os Estados Unidos, boa parte desses pesquisadores criaram escritórios do Instituto de Pesquisa Social, tanto na Suíça quanto na França, embora, diga-se de passagem, o instituto criado na Universidade de Frankfurt, né, e que dá nome à Escola de Frankfurt, ele foi fechado pouco tempo depois pelo nazismo. Isso é importante se destacar. E a sede do instituto vai ficar, então, a partir de então, localizada na Suíça. Bom, o que propõe, o que é a teoria crítica desenvolvida pelos teóricos da Escola de Frankfurt? Bom, a primeira coisa que os teóricos procuram criticar é uma certa noção do desenvolvimento intelectual da sociedade aí no início do século XX. Né? E por que essa crítica? Porque, como nós já vimos na aula da ideia de pós-modernidade, principalmente com a Primeira Guerra Mundial e as experiências totalitárias, principalmente nazismo e fascismo, a noção que se tem é que as promessas iluministas, as ideias que eram propagadas pelo iluminismo e pelo positivismo, elas perdem sentido, ou seja, essas aspirações, esses ideais, eles são totalmente descaracterizados no século XX. Então, vamos lembrar o que eram essas aspirações iluministas. Havia a crença, né, entre os filósofos iluministas de que a razão estaria conduzindo a humanidade a uma era sem precedentes de desenvolvimento do social, desenvolvimento do Estado, das instituições, principalmente, vamos colocar aí notadamente como Hegel, que via um avanço da sociedade, do Estado e das instituições numa reta ascendente muito forte. Isso não se consubstancia. O que nós temos no século XX, no início do século XX, é a guerra, é a queda da Bolsa de Nova York, é a experiência totalitária se arrastando na Alemanha, na Itália, os problemas na União Soviética, a própria Revolução Russa. Então, essas ideias iluministas com relação à razão, elas não se concretizam. Do mesmo modo, o positivismo, as aspirações positivistas de Augusto Comte, elas também não se concretizam nesse início do século XX. O que eram essas aspirações do positivismo? Era a noção de que a ciência, né, uma sociedade europeia totalmente fundamentada na ciência, estaria adquirindo um progresso científico e tecnológico capaz de erradicar boa parte dos males da humanidade e trazendo um desenvolvimento econômico, industrial e político também sem precedentes. Obviamente, com a queda da Bolsa de 1929, as experiências pós-guerra e as próprias condições de uma Europa arrasada por fenômenos totalitários, esses ideais também não se concretizam. Então, os pensadores da Escola de Frankfurt, eles vão ser majoritariamente contra essa ideia de evolução, né? Não existe esse progresso aventado, né? Não há esse desenvolvimento nem intelectual, nem financeiro, nem político, nem institucional na sociedade, no mundo europeu, no século XX. Pelo contrário, em vez de um progresso, o que se vê em toda a Europa é um grande regresso social.
Daí essa teoria crítica é muitas das vezes centrada nos excessos e nas utopias desenvolvidas pelos ideais iluministas e positivistas. Do mesmo modo, se os pensadores da escola de Frankfurt são críticos do iluminismo e do positivismo e da sociedade europeia no século XX, eles também, e aí é um fato muito importante, eles também são críticos, embora todos continuaram com ideias e comportamentos intelectuais ligados à esquerda. Mas o que eles propõem? Eles propõem que o marxismo, né, precisa, como um corpo doutrinário, ser revisitado e adaptado para o século XX. Lembremos-nos que, a partir da formação da União Soviética, a União Soviética ela vai alternar diferentes momentos de economia estatal, de economia plenamente ligada ao marxismo histórico, e em outros momentos há concessões liberais para desenvolvimento da economia, para avanço em determinados setores. Então, a própria experiência política da União Soviética, ela alterna momentos seguindo uma concepção que nós podemos chamar de socialista, mas em alguns momentos até para aceder a pressões internas de setores da economia da União Soviética na época, que vão querer pressionar por experiências e possibilidades liberais. Dessa mesma condição, e principalmente até pelos excessos do totalitarismo de Stalin, os pensadores da escola de Frankfurt, eles vão também se opor a esses excessos totalitários e vão revisitar as ideias marxistas, entendendo que o século XX, como um século totalmente novo, em que o capitalismo ele é um capitalismo totalmente diferente daquele capitalismo do século XIX e XVIII, extremamente industrial. No século XX já é um capitalismo que nós podemos falar de financeiro, já é um capitalismo que podemos falar de consumo, como nós vamos ver daqui a pouco. Esse capitalismo, essas relações de produção e de trabalho, elas precisam ser melhores compreendidas para que o próprio marxismo seja mais efetivo. Essa foi uma grande contribuição dos pensadores da escola de Frankfurt nesse ideal de criticar o marxismo, mas para justamente fazê-lo avançar dentro do século XX. Né? E como nós já dissemos, são pensadores muito críticos do poder totalitário que se instala na Europa de maneira generalizada. Mais um ponto que talvez os pensadores da escola de Frankfurt são muito mais conhecidos são as suas ideias ligadas, né, aos conceitos que eles criaram como indústria cultural. Aí é uma grande contribuição dos pensadores da escola de Frankfurt, porque são os primeiros a perceber uma relação entre o capitalismo e a cultura. Ou, se nós pudermos assim falar, a utilização da cultura como suporte de dominação do capitalismo. E aí, não só Horkheim, Adorno, o próprio Walter Benjamin vão fazer discussões a respeito daquilo que nós conhecemos hoje pela indústria cultural ou pela noção de massificação do consumo ou a transformação da arte como cultura de massa. O importante destacar é que esses pensadores, eles percebem que o capitalismo do século XX, ele vai se distanciar, ele vai se diferenciar do capitalismo do século passado, do século XIX, justamente porque ele vai se apoiar na noção de cultura. Né? Então, a ideia aqui não é apenas mais uma luta de classes, como Marx observou nos séculos XVIII e XIX. A partir do século XX, entra o elemento da cultura, que já tinha sido grandemente utilizado pela propaganda nazista. Vamos lembrar de Goebbels e da sua famosa frase: diga uma mentira repetidas vezes que ela vai se tornar verdade. O uso da propaganda como forma de dominação, o uso do cinema,
e tantos outros recursos no século XX vão fazer com que esses pensadores percebam de como que o totalitarismo, e mais especificamente o capitalismo, utiliza da cultura para dominar as pessoas e criar condições de uma superestrutura de dominação. No caso de Walter Benjamin vai um pouco mais longe, trazendo a ideia da massificação ao reclamar a perda, né, da aura da obra de arte, quando ele afirma que, a partir das possibilidades de reprodução da arte, e aí os pensadores estão pensando em diversos elementos, rádio, cinema, a propaganda, a fotografia, que nesse início de século já tem mais de 50 anos, e tantos outros elementos, telefone, todas essas transformações tecnológicas, elas vão permitir que a arte seja reproduzida, né? Então, você tem uma obra de arte e ela pode ser copiada. Para Walter Benjamin, na medida em que você copia a arte, você faz um deslocamento, você elimina a ideia de aura, aquela concepção da arte enquanto única que estava lá dentro do museu para ser contemplada. E daí, a partir dessa ideia de aura, nós podemos pensar justamente numa noção, né, principalmente de massificação da arte. E aí esses pensadores vão criar, né, o conceito de cultura de massa, né, ou a arte deixando de ter aquele elemento, muitas das vezes cultural, muitas das vezes performático, um elemento de talvez emancipação do indivíduo, de contemplação e de um descolamento, e até muitas das vezes a arte como um fenômeno de crítica ou de capacidade do indivíduo de ele se emancipar e fazer crítica, a arte vai passar a ser, digamos, reproduzida e utilizada justamente como entretenimento. E uma vez utilizada como entretenimento, vai se perder essa capacidade crítica reflexiva da própria arte, né? Então, para esses pensadores, eles vão denunciar justamente essa capacidade do capitalismo de transformar, né, de pegar elementos da cultura erudita, e esses pensadores europeus, claro, tinham na cultura erudita como a arte mais autêntica, a arte mais superior. O capitalismo, que ele faz? Ele pega elementos da arte erudita e mescla, né, com os elementos da cultura popular, que também é uma forma de cultura, também é autêntica, mas é ligada ali às tradições populares. Uma vez que os elementos culturais, né, da indústria cultural, eles não são localizáveis nem na arte, nem na cultura erudita, nem na cultura popular, o que se tem é uma mescla, e o resultado dessa mescla é o que foram chamados por esses autores de cultura de massa. Então, aí você pensa no fenômeno de Hollywood, você pensa nos fenômenos das revistas em quadrinhos, você pensa, e hoje nós podemos pensar, no caso, naquela época, os autores identificaram o jazz dessa maneira. Nós não vamos entrar aqui nessa discussão se isso era possível, porque está se pensando numa música clássica europeia, e aí você tem um outro perfil musical que nasce nos Estados Unidos, a partir de influências do negro spiritual. Não vamos cair aqui nessa discussão classista, mas hoje você pode muito claramente identificar, principalmente na música contemporânea, a música pop, e hoje a música feita para consumo, aquela música que você ouve e depois aquilo não vai te fazer pensar, não vai te fazer nenhuma reflexão. Esse é um dos fenômenos denunciados por esses autores como justamente a ideia de que nós temos aí uma arte apenas como entretenimento, a arte descolada da sua aura, a arte descolada da sua capacidade de emancipação do ser humano, a arte descolada daquilo que eles chamam de arte propriamente dito. Não é a arte nem erudita, não é nem popular. É um enlatado, mas proposto na ideia desses autores justamente para dominar, porque o capitalismo usa desses elementos
de entretenimento, né? Seria, na opinião desses autores, um entretenimento para desviar e fazer calar esse indivíduo e aliená-lo por completo das questões políticas que estão no âmago da sociedade. Então, vamos ver uma frase de Adorno Horkheimer, né? Num dos seus mais famosos livros, que é A Dialética do Esclarecimento. A cultura sempre contribuiu para dominar os instintos revolucionários, e não apenas os bárbaros. A cultura industrializada faz algo mais. Ela exercita o indivíduo no preenchimento da condição sob a qual ele está autorizado a levar essa vida inexorável. Basta se dar conta da sua própria nulidade, subscrever a derrota e já estamos integrados, né? Então, há um papel extremamente negativo, né, nesse início de século, por parte desses pesquisadores que justamente vão enxergar nesses produtos da indústria cultural, né, e boa parte deles, a partir de 1940, eles vão emigrar, fugindo da perseguição, e vão para os Estados Unidos, e aí essas ideias com relação à indústria cultural, elas vão se aprofundar, porque eles vão sair do ambiente europeu, que está dominado pelo totalitarismo, e vão adentrar no ambiente de uma outra sociedade, em que não há totalitarismo, mas cuja dominação é mais sutil, né? Justamente por não ter um totalitarismo, mas por ter elementos culturais que passam a noção de uma tranquilidade política, quando, na verdade, o que se tem aí é uma grande circunstância de aniquilamento da capacidade do indivíduo de enxergar para fora desses produtos, né? E aí eu penso que nós podemos fazer muitas reflexões a respeito aí depois do fenômeno de Hollywood, o fenômeno da música pop, e mais recentemente podemos ainda pensar, como nós já discutimos aqui numa outra aula, o fenômeno das redes sociais e da desinformação, e aí podemos trazer a ideia de dominação justamente para esse ambiente daquela informação que é veiculada nas redes sociais, alijando para muitos indivíduos, obviamente, a possibilidade de receber informação pelos canais, digamos assim, oficiais da imprensa. Bom, para concluirmos, eu acredito que é muito importante, né? Aí talvez, já que nós estamos falando de dominação política por via da cultura, de dominação do capitalismo por via da cultura, acho que seria interessante a gente deixar aqui algumas dicas de manifestações culturais que pelo menos tentaram, né, ou trabalham no sentido de ir contra essa manipulação. Então, nós temos aqui obras que são metanarrativas, né? Nós temos aí, principalmente, no caso, no filme Metrópolis, lançado em 1927, totalmente dentro dessa época da escola de Frankfurt, dentro desses movimentos, e principalmente dentro das circunstâncias do totalitarismo. É um filme fantástico, porque traz uma ideia futurista de dominação, e isso é importante até para ver que a dominação que foi denunciada pelo marxismo, ela no século XX, com o totalitarismo e o uso da propaganda totalitária, ela é de outra forma. Então, acho que o filme Metrópolis ele é um marco para justamente pensarmos essa dominação, né? E é um objeto do cinema, para que a gente não diga que todo o cinema é indústria cultural, né? Ou todo produto cultural é cultura de massa. E mais recentemente, de 1987, nós podemos pensar um pouco aí sobre questões ligadas a consumo, principalmente no filme de Wim Wenders, Asas do Desejo. Aqui já é um filme mais palatável, mais fácil de assistir, mas é também um filme muito fundamentado um pouco nessa ideia do expressionismo alemão, que trabalha um pouquinho dessa relação de desejo, de consumo, brincando aí com um pouco dessa narrativa mítica, né, da questão angelical. São duas obras fantásticas que nos permitem
entender um pouco de como que essas ideias no século XX elas são muito importantes, porque a partir do século XX nós temos principalmente metade do século XX, e podemos falar agora nesses 20 anos iniciais do século XXI, transformações gigantescas que exigem que os grandes capitais intelectuais da humanidade sejam repensados, seja iluminismo, positivismo e o próprio marxismo. Então, a contribuição dos pensadores da Escola de Frankfurt é inestimável e é muito fundamental para se entender como que o capitalismo no século XX tem uma outra feição e como que a indústria cultural faz parte desse processo e justamente talvez isso nos permita compreender justamente como que ficou mais complexo entender e se posicionar política ideologicamente. Mas a escola de Frankfurt, com todos os seus teóricos, e vamos verificar numa outra aula, Jürgen Habermas, como que esses pensadores são fundamentais para se entender Estado, democracia, capital e relações ligadas a consumo. É isso.